Fidelidade é o compromisso mantido na hora da provação e da tentação. Vou repetir. Fidelidade é o compromisso mantido na hora da provação e da tentação. Desde o início da criação, Deus tem ensinado o homem a ser fiel. Em outras palavras, desde a criação, Deus tem ensinado o homem a manter o seu compromisso, a sua aliança com Deus, a despeito das provações e tentações. Desde o início, Deus ensina o homem que fidelidade é compromisso mantido na hora da provação, na hora da tentação. E o próprio Deus, desde o início, dá exemplo do seu compromisso com a sua aliança, mantendo-se firme na sua aliança estabelecida por Ele mesmo, do começo ao fim. Não importa o que aconteça, não importa o que o homem faça, não importa como o homem reaja, Deus permanecerá comprometido com a sua aliança. Deus está comprometido e Ele ensina os homens, desde o Éden, a se comprometer. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre um Deus comprometido com a fidelidade. E não foi isso que Jesus também nos ensinou? O compromisso mantido na hora da provação. O texto está dividido em duas partes. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 8. Em seguida faremos a exposição. Depois voltaremos ao texto lendo do versículo 9 ao versículo 21 e que faz, às vezes, da segunda parte da nossa exposição, seguindo então com a exposição dessa segunda parte. Então vamos fazer, em primeiro lugar, a leitura de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor visitou Sara conforme havia falado e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara tinha dado. E quando Isaque tinha 8 anos, Abraão circuncidou seu filho conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. E Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. Oremos. Senhor Deus, fala conosco como já pedimos em canção e agora em oração te clamamos mais uma vez, fale. Fale conosco, fale com aquele irmão que está sob tentações, fale com aquela irmã que está sob tentações, fale com todos aqueles que aqui estão sob provações, fale conosco, Senhor. Que o silêncio seja a oportunidade de ouvirmos hoje a Tua palavra e que ela atinja o nosso coração de uma maneira que homem nenhum poderia atingir, com sabedoria humana, incapaz de fazer aquilo que só Tua palavra pode fazer e de dentro recriar-nos novamente para a Tua glória, para que sejamos fiéis no dia da provação e da tentação. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Capítulo 11, versículo 30 diz que Sara era estéril. Sabemos isso desde o início da trajetória de Abraão. Desde o início em que Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e o lança numa peregrinação pela terra que Ele prometeu a ele. Capítulo 12,
vemos Deus prometendo a Abraão que ele seria pai de uma numerosa nação, e não somente isso, Deus havia prometido a Abraão que a descendência dele seria o meio pelo qual as outras nações seriam também abençoadas. Capítulo 15 nos ensina que Deus reafirmou essa promessa quando Abraão, depois de ter passado um tempo, fica com dúvidas, com questionamentos, e então resolve dar uma saída para o problema da sua descendência por meio de Eliezer. E Deus diz: não, Abraão, não é do seu jeito, é do meu jeito. Olha as estrelas dos céus, conte as estrelas dos céus. Assim será a tua descendência. Então Deus reafirma aquilo que ele havia prometido no capítulo 12. Você corre os olhos para o capítulo 16 e aí você descobre mais uma vez Sara estéril, a afirmação da esterilidade de Sara e ao mesmo tempo, mais uma vez, uma tentativa do homem fazer do seu jeito aquilo que só pode ser feito do jeito de Deus. E então Sara recorre a Agar, sua serva, uma serva egípcia, para que ela, quando Abraão estivesse dormindo, deitasse com ele e a partir da relação dos dois pudesse suscitar a descendência a Abraão. E então, desse relacionamento, Agar fica grávida, desdenha de Sara, olha com desdém para Sara, que por sua vez não suporta o desdém de Agar. E então Agar, com medo da perseguição de Sara, que devolve não com outra moeda, mas uma moeda muito maior, muito mais forte, com uma perseguição intensa que faz com que Agar não consiga ficar mais ali naquele mesmo teto. E então ela pega suas tralhas, vai embora. Deus confronta Agar no deserto. E então Deus não permite que Agar se perca no deserto, manda Agar voltar, se humilhar diante de Sara e se submeter àquilo que estava diante da situação em que ela estava por vivenciar. Agar obedece, Deus faz uma promessa a Agar, dizendo que o seu filho seria também o meio pelo qual surgiria uma grande nação. No capítulo 17, descobrimos que Deus reafirma novamente essa promessa a Abraão, mesmo depois das tentativas humanas de suscitar a descendência, de tentar improvisar o milagre ou improvisar a bênção de Deus. E então, no capítulo 17, vemos Deus reafirmar novamente a sua promessa a Abraão e instituir a circuncisão, pelo que Abraão obedece a Deus, confia em Deus, realiza a circuncisão sobre todos todos aqueles que fazem parte do seu clã, assim como tantos estrangeiros, seus servos, inclusive Ismael, circunda todos eles, conforme Deus havia ordenado. Capítulo 17, versículo 19, Deus diz a Abraão, inclusive: não só você será pai de uma numerosa nação, mas o teu filho, você o chamará de Isaque. Capítulo 18, 3 anjos aparecem. E esses 3 anjos são recebidos com uma acolhida calorosa de Abraão. E esses 3 anjos anunciam que Sara haverá de dar à luz a um filho, pelo que Sara ri. O riso da incredulidade que lhe custou a repreensão dos anjos. Capítulo 21. Vemos o desfecho de toda essa história. Depois de tanto esperar, depois de tantas tentativas de fazer com as próprias mãos o milagre de Deus acontecer, depois de tentar e forçar do seu jeito a promessa de Deus se cumprir, e vendo que isso não dá certo, que está fadado ao fracasso, então, depois de tanto esperar, Deus cumpre a sua promessa. Versículo de número 1 nos diz que o Senhor visitou Sara e, conforme havia falado, fez-lhe como havia prometido. O primeiro e o segundo versículo atestam então a fidelidade de Deus, que diante de toda aquela história cheia de percalços, cheias de contratempos, cheias de erros, cheias de falhas, cheias de acertos, cheios de ensino, cheios também de feridas,
finalmente chegou o dia. Deus cumpriu sua palavra. O versículo 2 diz que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. E o texto é claro em dizer, no tempo determinado, não no tempo que Abraão queria, não no tempo que Sara queria, não no tempo e no momento em que eles julgavam razoável nascer Isaque, mas no tempo que Deus havia determinado. Meus irmãos, quantos de nós não nos desesperamos exatamente por isso? Porque não conseguimos acreditar que o tempo de Deus é melhor do que o tempo que nós julgamos ser o melhor. Quantos e quantos de nós não enfiamos os pés pelas mãos e cometemos as mais esquisitas atitudes, justamente porque a gente não confiou em Deus, justamente porque a gente não esperou em Deus. Como a gente é esquisito! Sabendo de um Deus tão poderoso, de um Deus que cumpre suas promessas, não conseguimos confiar. E então tentamos do nosso jeito fazer com que a coisa orquestrada pelas nossas mãos possa então tocar a sinfonia de Deus. Mas a sinfonia de Deus possui um maestro e a batuta está na mão desse maestro que é o próprio Deus. A batuta não está nas nossas mãos. Não regemos a orquestra de Deus. Somos parte da orquestra de Deus. Somos parte dessa sinfonia de Deus, mas não conduzimos essa sinfonia de Deus. A batuta está na mão do maestro. Chegou o tempo certo. O tempo que diz que aquilo que eles estavam vivenciando não era natural. Não era normal, não era comum, era extraordinário, era sobrenatural. O interessante é que os versículos 3 a 5 refletem a consequência disso. Se o narrador está preocupado nos versículos 1 e 2 a expressar aquilo que aconteceu com Sara, os versículos 3 a 5 mostram a reação de Abraão, a grande notícia que ele recebeu. O versículo 3 diz que Abraão pôs o nome de Isaque. Ele cumpriu exatamente aquilo que Deus havia lhe dirigido em 17:19, quando ele disse que nasceria um filho de sua própria natureza e que este filho deveria receber o nome de Isaque. Então, a primeira coisa que a gente vê é Abraão cumprindo a sua parte do pacto, sendo fiel naquilo que Deus havia estabelecido. Ele dá o nome que Deus queria que Isaque tivesse. Ele não deu o nome que ele gostaria de dar, ele deu o nome que Deus queria que Isaque tivesse. Não somente isso, a obediência de Abraão se transparece não pelo fato de que Abraão dá o nome que Deus queria que Isaque tivesse, mas conforme nos versículos 4 e 5 descobrimos que quando Isaque tinha 8 anos, Abraão circuncidou seu filho e segue, portanto, em obediência às orientações de Deus, em referência à aliança que Deus havia estabelecido, exatamente como vimos no capítulo de número 17, quando a circuncisão é instituída. Abraão, portanto, diante da fidelidade de Deus, reage com obediência, obedece a Deus, é fiel a Deus e entrega a Deus o que pertence a Deus, dá o nome que Deus queria que Isaque tivesse e faz com Isaque aquilo que todos os que faziam parte da casa de Abraão deveriam se submeter. Já os versículos 6 a 7, volta a temática para Sara. Então, de Sara para Abraão, e agora de Abraão a Sara. Só que dessa vez, o narrador não fala de Sara como ele falou há pouco e como ele falou de Abraão. Agora, o narrador nos dá o discurso de Sara. Então podemos ouvir a voz de Sara, podemos ouvir o que a Sara tem a dizer. O texto bíblico deu voz àquela mulher que um dia riu do Senhor, aquela mulher que um dia não acreditou no Senhor. A Bíblia deu voz àquela mulher para que ela pudesse agora, com o seu discurso, dizer exatamente aquilo que a gente lê, quando observamos nos versículos 6 e 7, ela dizer, Deus deu-me razão para rir. E esse riso já não é mais o riso da incredulidade, é o riso do espanto, é o riso da admiração, é o riso que toma o coração de alguém que diz, puxa vida, não é que aconteceu. Às vezes o que a gente precisa na vida é só uma coisa. Às vezes o que a gente precisa na vida é só de um único momento.
um momento que parece tornar tudo o que fizemos até então significativo. Um momento que coloca tudo no eixo. Um momento que faz com que todas as nossas indagações, todas as nossas irritações, pela demora, segundo a nossa perspectiva de Deus, faz tudo encontrar sentido, significado. Então, ela termina o seu discurso dizendo: todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo, se espantará comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos, no entanto, dele um filho na sua velhice. O problema, meus irmãos, é que ainda tem 3 anos pela frente. E quando a gente lê esse texto, às vezes a gente desconsidera os 3 anos que vem pela frente. E aí você deve estar perguntando: Jonas, por que é tão importante os 3 anos que vem pela frente? E se eu dissesse para você que a taxa de mortalidade infantil era absurda nesses 3 primeiros anos? E se eu dissesse para você que um pai e uma mãe ficaria durante esses 3 anos perturbados, apavorados, porque qualquer momento poderia acontecer alguma coisa àquela criança e ela morrer? Eu tive uma experiência muito difícil junto com a Ju, com o nascimento da Heloísa. E alguns que estavam conosco na época sabem como que a gente passou. Foi um tempo difícil. A gente não esperava que iria acontecer daquela forma. E Heloísa nasceu antes da hora e ela ainda não tinha formado algumas partes essenciais do coração. E isso dava uma situação muito precária de vida para ela, de sobrevida para ela. Então, quando Heloísa nasceu, uma das coisas que mais mexeu comigo foi quando ela nasceu e viu aquele sorriso. E ela não respira. E os médicos não deixam levar, não deixam mostrar para a Ju fica querendo ver a menina, mas não pode. E aí o médico, com aquele olhar um pouco tenso, um pouco não, muito tenso, manda eu seguir atrás, e eu vou atrás, e eles vão entubando Heloísa, e eu vendo tudo aquilo, e do riso aquilo se tornou um desespero. E foram 21 dias de desespero. Tinha horas que diz: olha, a gente não tem o que fazer, pode ser que ela não resista. É normal. E a gente olhava para um lado e via uma criança morrer, do outro lado, outro bebê morrendo. E está ali. E tinha hora que dava picos que ela ficava roxa e parecia que... E era desesperador. Imagine 3 anos. 3 anos com o pavor de repente, o menino morrer. Pense você que Sara está feliz, Sara está contente, Abraão também está contente. Mas é aquele riso que vem acompanhado de: calma, calma, a gente tem 3 anos pela frente, vai que esse menino morre, vai que esse menino não resiste, vai que acontece alguma coisa. E mais uma vez eles são desafiados a, nesses 3 anos, confiarem no Senhor. E isso faz com que a gente entenda porque, no versículo 8, o desmame de Isaac se torna algo tão maravilhoso. Eu não sei alguém aqui, talvez as mães no desmame possam ter muitas razões para darem uma festa, não é? Mas não é comum as pessoas dizerem: gente, vamos dar uma festa aqui porque meu filho acabou de desmamar. Então vem todo mundo aqui para casa, vai ser um churrasco daquele. Seria maravilhoso, que a gente teria churrasco quase todo mês quando tivesse uma igreja cheia de bebês nascendo. Mas não é assim. A menos no caso de Abraão, em que 3 anos era considerado exatamente fora de risco. Eles podiam então respirar. Eles puderam então dizer: agora sim, podemos acreditar que tudo deu certo. Eles não sabem o que vai acontecer pela frente. Eles não sabem aquilo que você sabe. Eles não sabem a prova que eles ainda terão que passar com aquele menino. Mas eles acham que pelas vias naturais tudo está tranquilo. Quero me dirigir a você que fez cálculos e disse:
Passou. Eu vim trazer perturbação para você. Às vezes a gente acha que, pelos cálculos, não, está tudo bem, está tudo em ordem. Não, pelos cálculos vai dar tudo certo. Está tudo garantido, está tudo resolvido. Eu fiz isso, agora eu vou fazer aquilo, então a conclusão não pode ser outra, como um silogismo. Se a primeira premissa está certa, a segunda está certa, a conclusão inevitavelmente vai ser verdadeira, ponto final. Então eu vou seguir exatamente dessa forma. A gente acha que as coisas funcionam naturalmente. Eu vim te perturbar para dizer uma coisa: nada é natural, tudo é sobrenatural. Se você crê em Deus, não existe uma coisa chamada natureza e outra coisa chamada graça. Se você crê em Deus, tudo é graça. Se você crê em Deus, não há nada nesse mundo que não seja um milagre. Quando você crê em Deus, você depende de Deus para absolutamente tudo. Quando você crê em Deus, você depende de Deus, mesmo quando você, no seu olhar racional, acredita que tudo está tranquilo e que nada mais errado vai acontecer com você. Quando você crê em Deus, você acredita que o que te mantém em pé é exatamente Deus, e quem vai te sustentar, não importa qual seja a circunstância, será Deus. Então, quando a gente vive assim, talvez a gente consiga descobrir o que significa saber que daqui a pouco a gente vai passar por uma prova, mas tanto faz, Ele é fiel, a sua palavra vai se cumprir, tudo vai dar certo no final. O versículo 8 é interessante, porque ele encerra mostrando exatamente festa, né? Primeira parte do capítulo 21 é celebração. É a fidelidade de Deus sendo celebrada pelo compromisso mantido com Sara. O que nós vamos ver na segunda parte é o exato oposto. Parece que a diferença entre a primeira e a segunda parte é da noite, do dia para a noite. Vamos ver o que o texto diz, a partir do versículo 9. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos. Por causa do menino e por causa da tua serva, atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ela também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo, e tomando pão e um cantil cheio de água, deu-os a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. É interessante como as coisas se repetem na vida, né? É interessante como algumas questões não resolvidas, elas se voltam de tempos em tempos. Sara tem uma questão com Agar, e essa questão vem de longa data. Só que agora, Sara é mãe de Isaque,
E toda mãe é, por natureza, uma leoa. Certo? Toda mãe, por natureza, é instintivo. Me parece que as mães, por instinto, elas defendem seus filhos de uma maneira muito mais calorosa, muito mais enfática, muito mais incisiva. E não seria diferente com Sara. Sara está vendo um menino de 16 anos, aproximadamente, brincando com um menino de 3 anos. E ele está brincando com esse menino de uma maneira que perturba Sara. Como esse menino poderia estar brincando? Como que um menino de 16 anos brinca com um de 3? Você já viu uma cena assim? Joga para cima, vira para o lado. Não é isso? Você já viu? O primeiro garoto de 16 anos, eles têm força, têm energia, e brinca, e joga, e vai para lá. Então, imagina aquela mãe vendo a força de Ismael sobre Isaac. Não só isso, alguns estudiosos entendem que esse brincar do Isaac, de Ismael com Isaac, foi um brincar zombeteiro. Foi um brincar de alguém que ao mesmo tempo está brincando com o irmão, mas está zombando dele, está desprezando ele. Isso parece, de alguma forma, preocupar Sara. Sara já tinha vivido aquele olhar. Ela conhecia aquele olhar. Ela já foi olhada com desprezo por Agar. E aquele mesmo olhar de Agar está ali em Ismael, olhando para Isaac. Então ela, furiosa, vai até Abraão e diz assim: dê seus pulos, o filho é teu, manda embora, não quero mais aqui dentro dessa casa. Abraão automaticamente está dividido. A Bíblia diz, no versículo de número 12, versículo número 11, a Bíblia diz que para Abraão essa atitude, esse pedido de Sara, lhe pareceu extremamente desagradável aos seus olhos. Note algumas coisas importantes do texto. Sabemos que é Ismael, não é isso? Mas não porque o texto diz que era Ismael. Porque não é o nome dele que aparece. Ele sequer é citado nesse texto. O nome dele não é citado. Simplesmente diz, o filho. Óbvio que a menção se faz aqui àquele que faz parte da descendência de Abraão, mas não é eleito. Que faz parte da descendência de Abraão, mas não foi escolhido, porque não foi aquele que Deus queria que fosse, porque foi aquele que Sara e Abraão julgaram ser o meio de suscitar do seu jeito aquilo que deveria ter sido feito do jeito de Deus. Então eles estão com as consequências desse lapso, eles estão sob a consequência dessa infidelidade com relação ao pacto de Deus, e agora precisam lidar com isso. Abraão, penalizado com toda essa situação, é alcançado pela graça de Deus, que chega diante dele, percebendo que ele está com o seu olhar desagradável, que está desagradável aos seus olhos, diz exatamente a ele: não considere isso muito desagradável aos teus olhos. A pergunta é: por quê? Deus diz a Abraão, versículo de número 13: farei uma nação do filho dessa serva, porque ela também é da tua, porque ele também é da tua descendência. A primeira coisa que a gente descobre aqui é Deus tranquilizando Abraão, dizendo o seguinte: Abraão, eu fiz um pacto com eles. Eu tenho uma promessa com eles. Eu fiz essa promessa a Agar. E essa promessa vai ser cumprida. A pergunta é: vai ser cumprida porque aquela promessa feita a Agar era uma promessa feita com alguém que seria cabeça de aliança? Não. Foi feita aquela promessa não por causa de Agar. Foi feita aquela promessa por causa de Abraão. E Ismael vai ser preservado por causa de Abraão. Versículo 13 diz: mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ela também é da tua descendência. Então, depois disso, nós vemos nos versículos 14 em diante,
a obediência de Abraão, mais uma vez, às orientações de Deus. Abraão atende o pedido de Sara, e depois do encorajamento que ele recebe de Deus, dizendo: eu estou cuidando deles, eu tenho uma aliança contigo, e ele faz parte da tua descendência, vou honrar meu compromisso com eles, não se preocupe com isso. Abraão, então, deposita a sua confiança em Deus, e a expressão dessa confiança, meus irmãos, é obediência. Ele simplesmente faz o que Deus havia dito, e aí é uma cena triste. Versículo 14 ao versículo de número 16 diz que Abraão levantou-se de manhã cedo, tomando pão e um cantil cheio de água, deu-os a Agar, pondo-os sobre o ombro dela, entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus havia tranquilizado o coração do pai, mas agora é a mãe que está diante de um grande apuro. Ela está agora diante de um filho que está para morrer. Ela abandona esse menino, ela não consegue ficar perto dele, ela não quer enxergá-lo morrer. E então ela se afasta dele, e aí o texto é muito dramático. Diz que ela começa a levantar a voz e a chorar. Mas o texto é muito enfático em dizer que Deus não ouviu o choro de Agar. Deus ouviu o choro do menino. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do rejeitado. Deus ouviu a voz daquele que estava sofrendo. E mesmo ele não sendo eleito, mesmo ele não sendo escolhido, Deus o ouviu e foi até ele. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que Deus não está preocupado somente com seu povo. Ele está preocupado com toda a humanidade. Quando a gente lê, por exemplo, um livro como o de Jonas, a gente descobre exatamente isso. Por que que Deus manda um profeta para uma cidade, que é a cidade dos ninivitas, de um povo que não é o povo da aliança? Porque Deus não está preocupado só com o povo da aliança. Deus também se preocupa com aqueles que não estão debaixo da eleição divina, que não estão debaixo da aliança com Deus. Deus também faz milagres entre aqueles que não pertencem à aliança. Isso é a coisa mais importante da vida, porque tem gente achando que o fato de Deus conceder misericórdia é suficiente para serem redimidas e salvas. É isso que faz com que muitas igrejas fiquem lotadas de pessoas que buscam milagres e milagres e milagres e milagres o tempo todo. O milagre não é um sinal da salvação. O cuidado de Deus com você não é um sinal da regeneração. Esse cuidado de Deus, em primeiro lugar, é resultado da misericórdia, da compaixão de Deus, do amor de Deus e do compromisso de Deus com aquele que era, no caso, Abraão. E se hoje Deus se importa conosco, que não somos filhos de Abraão no sentido físico, isso significa muito mais precioso foi o sacrifício de Jesus, que é por causa dele que Deus ouviu o seu clamor de desespero por salvação. Deus não ouviu o seu clamor porque você gritou, porque você chorou muito alto. Deus não ouviu o seu clamor porque você estava quase para morrer. Deus não ouviu o seu clamor porque você estava moribundo e ferido e cheio de dificuldades internas, sem saber resolver a sua vida. Deus não foi ao seu encontro porque você chorou. Deus foi ao seu encontro por causa de Jesus. E aí o seu choro foi ouvido. O seu choro é ouvido por causa de Jesus. Deus salvou o seu povo por causa de Jesus. O versículo de número 19 diz algo muito interessante. Diz que Deus abriu-lhe os olhos. Abriu os olhos de quem? De Agar.
Olha que coisa curiosa, depois que o versículo 17 diz que Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ele diz: levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E aí, em seguida, depois de reafirmar a sua promessa, de reafirmar o seu compromisso com Agar, a Bíblia diz algo maravilhoso. Diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. O poço já estava ali, meus irmãos. O poço não é um milagre. O milagre é ela agora ver o poço. Tem gente achando que o milagre é o poço. O milagre não é o poço. O milagre é você conseguir enxergar aquilo que estava na sua cara e você não viu. É tão interessante que ela viu um poço, então foi encher o cantil de água e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, a palavra de Deus diz. Que cresceu, se tornou um arqueiro, morou no deserto, habitou no deserto de Parã e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. O que nós vemos nessa segunda parte do texto, meus irmãos, é de que Deus permaneceu fiel, mesmo aqueles que não faziam parte da sua aliança, mas estavam sendo beneficiados por causa da sua aliança com aqueles que tinham pacto com Deus. Sabe o que isso significa? Que a igreja, ela abençoa quem está ao seu redor. A igreja não é o meio pelo qual Deus abençoa só a igreja. A igreja é o meio pelo qual Deus abençoa as nações ao seu redor. Abençoa o seu entorno. A igreja não pode reduzir-se a uma ação que diz respeito única e estritamente a ela. Deus abriu os olhos de Agar. Deus não fez o poço como um passe de mágica. Mas Deus também não abandonou Ismael, mesmo Ismael não pertencendo à aliança. Quais são os ensinos que a gente tira de tudo isso para a vida? Primeiro, Cristo é o motivo da nossa salvação. Não importa quais sejam as nossas circunstâncias, Cristo é o motivo da nossa salvação. Por uma única razão: Deus não é fiel a nós. Deus não é fiel a você, 1000 vezes não. Assim como Deus não era fiel a Ismael, Deus não é fiel a você e nem a mim. Deus é fiel à aliança que Ele estabeleceu. E no caso da sua igreja, a aliança que Ele estabeleceu com Cristo Jesus. Não é por causa de nós que Deus é fiel, mas é por causa de Cristo. Nossa confiança não pode estar nas nossas obras, nos nossos méritos, naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente deixa de fazer, mas está em Cristo e na fidelidade do Pai ao Filho e na fidelidade do Filho ao Pai. Só isso explica por que Jesus confiou a sua igreja a Pedro. Pedro é o sinônimo da traição. Pedro é aquele que havia traído Jesus. Pedro é aquele que disse a Jesus com um discurso: Senhor, serei fiel até o fim. Mas fidelidade não é discurso. Ser fiel é manter o compromisso na hora da tentação. Ser fiel é o compromisso, fidelidade é o compromisso mantido na hora da provação, na hora da tentação. Fidelidade não é discurso, fidelidade não é palavra, fidelidade não é você dizer que é fiel, fidelidade não é dizer com a boca que é fiel, fidelidade é manter o compromisso na hora da provação, na hora da tentação. E foi exatamente isso que Pedro não conseguiu manter na hora da tentação. Ele conseguiu dizer: eu vou contigo até a morte. Ele conseguiu dizer: darei a minha vida por ti. Mas fidelidade não é dizer,
Fidelidade é manter-se firme na hora da tentação. A palavra de Deus diz que Pedro não foi firme na hora da tentação. A palavra de Deus diz que ele caiu em tentação. Mesmo depois de Jesus ter orado com ele e dito, junto com os outros demais discípulos, vamos orar para que a gente não caia em tentação. Só foi os soldados prenderem Jesus. E Pedro começou a negar Jesus. 1, 2, 3 vezes. No entanto, na hora derradeira, no momento em que Jesus está se despedindo de todos os discípulos, depois de Pedro ter visto Jesus ressuscitado entre os mortos, Jesus tem uma última conversa com Pedro. E a conversa de Jesus com Pedro é muito simples. Você me ama, Pedro? E quando a gente lê o texto no original, a gente descobre as ênfases dos amores ali. Porque às vezes a gente vai lendo o texto e não percebe algumas dinâmicas do texto que provocam, que dão uma explicação para determinadas reações. Então imagine você, uma tradução aí freestyle. Jesus está ali, olhando para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama como eu te amo? Pedro, você me ama do jeito que eu te amo, da maneira como eu te amo? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, do meu jeito. Então Jesus olha para ele e diz assim, cuida das minhas ovelhas. Ele anda mais um pouquinho e diz assim, Pedro, você me ama do jeito que eu te amo? Então Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo do meu jeito. Então Jesus diz para ele, cuida das minhas ovelhas. Então Jesus na terceira vez muda. E o discurso de Jesus mudou. Agora Jesus está dizendo assim a Pedro, Pedro, tu me amas do seu jeito? E aí a Bíblia diz que Pedro se entristece. E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo do meu jeito. Então Jesus diz, cuida das minhas ovelhas, agora você está pronto. Você nunca está pronto quando você diz, manda para mim, Senhor, eu te amo como o Senhor me ama. Pode mandar para mim que eu vou fazer até o fim. Pode mandar para mim que eu vou ser fiel até o fim. Pode botar na minha conta, Senhor, que eu não vou falhar. Você não está pronto. Você só está pronto quando você reconhece quem você é e não promete a Deus o que você não pode manter. Então, quando Pedro promete para Deus o que ele pode cumprir, Jesus diz, toma, cuida do meu rebanho. Talvez você esteja se perguntando várias vezes, Senhor, como eu posso te seguir se eu sou tão infiel? Primeira coisa, talvez seja a hora de confessar infidelidade a Deus. Talvez seja a hora de dobrar os joelhos hoje aqui e dizer, Senhor, eu não sou nada disso que eu penso que eu sou e que eu digo que eu sou. Senhor, chegou hoje a minha hora de colocar diante de Ti com palavras aquilo que eu não consigo dizer. De confessar diante de Ti a minha fraqueza, a minha impotência, a minha incapacidade, e eu preciso de Ti. Chegou talvez a hora não de você bancar o super crente poderoso, que vai vencer todas as tribulações, todas as tentações, com, uma espécie de capa de super-herói, protegendo você de todos os ataques. Não, chegou a hora de você se lançar ao chão hoje, de uma vez por todas, e dizer, Senhor, eu não sou aquilo que eu deveria ser. E você vai estar pronto. Talvez chegou o dia de a gente reconhecer que o único que precisava ser fiel, foi fiel de uma vez por todas naquela cruz, para que nenhuma de nossas infidelidades pudesse ser suficiente para nos separar do amor de Deus. Bastou apenas Jesus ser fiel, para que toda a nossa infidelidade não fosse poderosa o suficiente para nos lançar para longe da sua face. Eu queria orar com você nessa noite e clamar misericórdia de Jesus.
Pedir que Ele, que é o mediador da nossa salvação, que é o verdadeiro intercessor, aquele que pelo poder do Espírito Santo nos leva puro a Deus, diante dele, confessar os nossos pecados, confessar os nossos medos, confessar nossa insegurança. Talvez hoje chegou o momento de dizermos para Ele: Senhor, que bom saber que se somos fiéis, o Senhor vai permanecer fiel. Mas se somos infiéis, o Senhor vai continuar sendo fiel. Que bom saber que o Senhor é fiel. E que bom saber que eu não consigo me manter se não for pela Tua graça.